Olá, pesquisadores, Cláudio aqui do manual. Nós estamos fazendo uma série de pacotes de R aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar desse pacote aqui, o Janitor. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal. E já curte esse vídeo, porque se você deixar lá para o final, você acaba esquecendo. O pacote Janitor ele tem várias funções bem interessantes, mas as principais estão relacionadas a você fazer limpeza e padronização do nome das suas variáveis, além de algumas funções para você fazer exploração dos dados e também para você criar tabelas de frequência lá no R. Então vamos para o R e vamos ver como é que funciona na prática. Então aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. Então eu vou usar a função install.packages aqui para instalar o pacote Janitor e vou usar a função library para carregar o pacote. Como eu já tenho ele instalado no meu R, eu vou carregar. Carregado aqui, a gente vai importar nosso banco de dados. Para carregar o banco de dados, a gente vai criar um banco de dados aqui para ele vir todo bagunçado aqui para a gente conseguir organizar ele, tá? Então eu estou criando aqui um objeto para atribuir o nosso comando. Estou pedindo para ele ler como data frame uma matriz que eu estou criando com um número de 6 colunas. E aí eu estou colocando nome para cada uma das colunas desse banco de dados que eu estou criando. Então, coloquei aqui vários nomes bagunçados, tá? Então, tem letra minúscula com letra maiúscula, tem acento com símbolos aqui, tem sinal aqui de unidade de medida. Tá uma bagunça, né? Tem tudo caixa alta, tudo caixa pequena, enfim. Tem variável aqui sem nome, tá? Com nome vazio. Então, vamos rodar aqui? Então, vou abrir aqui para vocês verem como é que ficou, tá bom? Então, ficou aqui, ó, o banco de dados vazio, né, pessoal? Só interessa pra gente aqui o nome das variáveis pra gente conseguir arrumar elas. Então, tem aqui os nomezinhos todos bagunçados, né? Bem bagunçado aqui. E aí a gente vai ver agora a primeira e a principal função do pacote Janitor, que é uma das que eu mais uso no meu dia a dia aqui de rotina de programação no R, que é a função cleanNames, que ela vai servir para padronizar, fazer um padrão aqui com todos os nomes. Então vamos ver como é que vai ficar? Eu vou pegar o mesmo banco de dados que vocês acabaram de ver ali como é que estavam os nomes e vou usar o pipe para agregar a próxima função e o cleanNames. Pessoal, se eu rodar aqui, ó, vocês podem ver aqui que ele já organizou todo o meu banco de dados agora os nomes, né? Só que se eu clicar aqui no objeto e abrir, ele vai continuar com o nome igual. Então o que eu vou fazer? Para vocês compararem e verem a diferença nesse formato aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir um objeto aqui, teste novo, que é o banco de dados que eu vou criar um novo aqui para vocês verem a diferença. E aí eu vou usar o banco de dados antigo, que é o teste.df, e vou usar a função cleanNames. Agora ele criou aqui o objeto para mim. Então eu vou abrir aqui, ó, olha como é que ele ficou. Então ele padronizou todos os nomes. Ele colocou aqui, vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, olha a padronização que ele fez. Ele colocou tudo em caixa baixa, onde era espaço, onde era para ser espaço, ele colocou underline, tá? Mesmo que tava tudo junto, ele entendeu que era duas palavras diferentes, porque uma estava começando com letra minúscula e outra com letra maiúscula, então ele entendeu que eram duas palavras diferentes, ele colocou aqui pra gente o underline. Onde tinha aquele tanto de símbolo, ele apagou, deixou o mais simples possível. Aqui ele tirou o sinal de porcentagem que estava lá no começo, então ele tira todas as unidades de medida. Onde era tudo caixa alta, ele reduziu, colocou tudo caixa baixa. Aqui os nomes eram iguais, então para não ficar repetido, ele adicionou aqui o número 2 para mostrar aqui uma variável diferente da outra. E aqui onde não tinha nenhum nome para variável, ele acrescentou ali um nome qualquer. Então com uma simples função, olha o padrão que ele cria aqui, muito interessante, e daqui a gente já pode seguir com a nossa rotina de programação. Eu sempre uso essa função, pessoal, porque a maioria do banco de dados que eu pego aqui, principalmente que não são bancos de dados que eu criei, podem vir bagunçados. Então eu sempre padronizo aqui para ficar mais fácil na hora de programar. Só para vocês terem uma noção, eu vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou fazer com uma função do RBase, tá? Só para vocês verem o que o RBase, o que você conseguiria fazer com o RBase e o que você consegue fazer com o pacote Janitor. Olha para você ver. Ele já ajuda bastante, né? Mas vocês podem ver que mesmo assim ainda tá meio bagunçado, né? O cleanNames é muito melhor, bem mais interessante, bem mais legal. Outra função bem legal que tem no pacote é uma função para você conseguir criar tabelas de frequência. A gente tem funções muito parecidas também lá no RBase, mas aqui ele vai oferecer algumas ferramentas também interessantes para a gente fazer tabela. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar do pacote dplyr, porque a gente vai usar um banco de dados que está lá no pacote dplyr e também algumas funções para manipular os dados que estão lá. Então, se você ainda não instalou o pacote dplyr, você pode usar a função install.packages, igual a gente usou lá em cima para instalar o Janitor, e depois carregar aqui com a função library. Eu já tenho instalado, então vou só carregar. Inclusive, a gente já tem aula aqui do pacote dplyr aqui no canal. Se você ainda não assistiu, depois que acabar essa aula aqui, acessa a nossa playlist aqui de pacotes e confere lá que tá bem interessante. Então, eu tô criando aqui um objeto para atribuir o nosso comando. Tô pegando o banco de dados Star Wars, já tá embutido aqui dentro do pacote dplyr. Tô usando o pipe aqui e tô usando a função filter. E aí eu quero que ele vai lá na minha variável espécies e pegue somente o que for igual ao humano. Então, vamos rodar aqui, ó. Então, vou abrir aqui o objeto para vocês verem. Ele pegou aqui o nosso banco de dados lá do Star Wars e filtrou pra gente
somente a espécie humano. Então aqui só tem humano aqui na variável espécie, beleza? Quando a gente precisa fazer a tabela de frequência de apenas uma variável, eu vou criar aqui um objeto chamado T1, vou usar o banco de dados que a gente acabou de criar e estou usando o pipe aqui para agregar a próxima função, tá bom? E aí, a função que gera essa tabela frequência aqui no pacote Janitor é essa função table aqui, tá bom? E aí eu quero indicar para ela criar uma planilha com esses dados de acordo com a cor do olho. Então vamos rodar aqui. Ele criou já lá o objeto e agora eu vou abrir esse objeto aqui para a gente ver. Então ele criou aqui uma tabelinha de frequência bem simples, tá? Então ele pegou aqui a cor do olho, o número de cada observação aqui da cor do olho e a porcentagem de acordo com o total lá das observações. Bem simples, né? Uma tabela de frequência bem simples aqui. E agora a gente pode usar algumas funções também que está dentro do pacote Janitor para fazer alguns adornos, ou seja, fazer alguns ajustes, algumas modificações para deixar mais bonitinho aqui a nossa tabela foi criada. Então eu estou pegando aqui o objeto da tabela que foi criada, estou usando o pipe para agregar as próximas funções. Então essa função adorn totals, ele vai colocar o total aqui de observações. Aí eu estou pedindo para ele colocar o total de acordo com o número de linhas. Então ele vai colocar o total de acordo com as observações. Eu estou usando o pipe para agregar a próxima função que é o adorn percentage formatting, que ele vai formatar, acrescentar ali o formato da porcentagem. Tá bom? Então aqui vai ficar o formato da porcentagem aqui mais bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar? Rodei aqui, ó. Então já deixou nossa tabela um pouquinho mais bonita. Então ele colocou aqui o número total aqui, né? Pra gente, aqui embaixo, que é a contagem de todas as linhas e a porcentagem, né? A soma de todas as porcentagens aqui que tem que dar 100%. Beleza? Já ficou mais bonitinho, né? Lembrando que você pode salvar esse objeto aqui como uma tabela e depois usar ela lá no seu trabalho. Beleza? E agora a gente vai ver como que seriam para duas variáveis, tá? Então eu estou criando aqui um novo objeto, T2. Estou usando aqui a função para gerar a tabela. E aí estou pedindo para ele fazer com duas variáveis, o gênero e a cor do olho. Então vamos rodar, vamos abrir aqui, ficou dessa forma. Então ele colocou aqui o gênero, né, feminino e masculino, e a cor do olho e a quantidade relativa aqui para cada um. E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora. A gente vai usar os adornos aqui para melhorar e deixar visualmente mais bonitinho essa tabela. Então estou pedindo para ele fazer a mesma coisa. Vou usar aqui o adorno da porcentagem para ele fazer porcentagem de cada linha, mais formato aqui da porcentagem. E aí eu estou definindo aqui que eu quero 2 dígitos e depois estou usando mais um pipe aqui para ele colocar o adornos NS, que ele vai colocar o número de contagem de cada uma das categorias junto com a porcentagem. Vamos ver como é que vai ficar? Então o que ele fez? Colocou a porcentagem e aí ele colocou porcentagem no número de dígitos que eu pedi, né? 2 dígitos depois aqui da casa decimal, e aí ele colocou aqui o número de contagem de cada cor do olho com a porcentagem relacionada a cada uma delas. Então já está aqui uma tabela de frequência com mais informações que você também pode salvar e usar lá no seu trabalho. E claro, se você quiser aprender mais sobre linguagem de programação em R, análise e visualização de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas, o CDP, o Clube do Pesquisador. Clica aqui no primeiro link da descrição, escolhe seu plano, a gente tem plano mensal, semestral e anual, e desde o primeiro dia você tem acesso a todo o conteúdo. Nós temos uma formação completa para o pesquisador, desde o mais básico até o mais avançado, com curso de linguagem do R, análises, gráficos, cursos de escrita científica, além de cursos te ensinando a escrever bons projetos. Então acesse o link, escolha seu plano e vem ser membro do nosso clube. Continuando aqui, agora a gente vai ver como fazer uma tabela de frequência com 3 variáveis. Então, eu estou criando aqui um objeto, estou usando o nosso banco de dados aqui com a espécie humana, e aí estou selecionando as 3 variáveis que eu quero. Então, eu vou querer cor do olho, cor da pele e o gênero. Então, vamos rodar e vamos chamar o objeto aqui para a gente ver como ficou. Então, aqui para 3 variáveis, o que ele faz? Ele faz 2 tabelas distintas. Ele faz uma tabela com as 2 primeiras variáveis e ele separa uma tabela da outra de acordo com a terceira variável que você indicar aqui. Então, ele fez uma tabela aqui com a relação entre a cor do olho e a cor da pele, e aí ele dividiu aqui a primeira tabela, ele fez por gênero feminino, e a segunda tabela ele fez por gênero masculino. Bem legal, né? Então a gente tem essas 2 tabelas aqui de frequência de acordo com cada gênero, e aí você pode usar funções lá, que a gente já viu lá em cima, para a gente melhorar essa planilha aqui visualmente, e deixar ela mais informativa. E aí, curtiu essa aula? Esse conteúdo foi relevante para você? Então já deixa aqui sua curtida, porque a curtida é uma métrica muito importante para o YouTube. Assim ele entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos. E claro, se você quiser aprender mais sobre a linguagem de programação, clica no primeiro link aqui da descrição e vem fazer parte do CDP, o nosso clube de assinaturas, o Clube do Pesquisador. Por hoje é só e até a próxima aula.